Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e vamos para mais uma aula super maravilhosa e extraordinária aqui para vocês, gente, que eu tô trazendo com muito amor e muito carinho. Gente, eu tô super feliz porque depois de tanto tempo, né, por conta da pandemia, que eu não fazia um bolo de 3 andares verdadeiro, gente. E aí está esse bolo, já estava agendado há mais de 4 meses, tá? E tá aí, gente, um bolo de 3 andares, um bolinho de casamento, e eu tô trazendo o resultado para vocês aqui com todo amor e todo carinho, tá bom? Quem me acompanha lá no Instagram, na descrição tem todos os links de todas as minhas redes sociais para vocês, tá bom? Inclusive, gente, eu gravei o transporte desse bolo e vai estar aqui no canal na quarta-feira para vocês, tá bom? Dia 3, quarta-feira, dia 3, vai estar o vídeo do transporte desse bolo, tá bom? Então, o link aqui também vai estar para vocês aqui acima e na descrição o link do vídeo eu ensinando vocês fazerem o guindaste caseiro, que é o que eu vou utilizar para sobrepor esses andares do bolo aqui, tá bom? Então, quem quiser aprender o passo a passo da guindaste caseira, é só acessar o link que lá tem o vídeo completo para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. O nosso bolo é 3 andares, o bolo maior aro 25, o segundo bolo aro 17 e o terceiro bolo aro 13, tá bom? A cobertura que eu tô utilizando aí é chantilly puro mesmo, tá? A massa manteigada aqui do canal, tá bom? E o recheio, gente, era 2 amores. E esse bolo é para servir 70 pessoas, foi o que a minha cliente pediu, eu fiz o cálculo das formas e assim vai dar certo, tá bom? Então, tô aí, ó, fazendo a estrutura, preferi no bolo maior colocar a estrutura com esse caninho. Tem muita gente que fala para não fazer guindaste com esse caninho, porque esse caninho vai tirar a estrutura do bolo, porque é muito grosso. Gente, não tem nada disso, tá? Esse caninho, ele foi feito próprio pra gente estruturar bolo, tá bom? Então, eu não aconselho vocês fazerem, como eu já falei para vocês no vídeo da guindaste, eu não aconselho vocês fazerem a guindaste de bolinho mais de 15 centímetros, maior que 15 centímetros, com o pega-balão, porque dependendo do recheio, se for pesado, pode dar problema, a não ser que vocês coloquem aquele aquele pedacinho de bolo fake embaixo lá que eu ensino lá no outro vídeo, quem quiser acompanha lá, tá bom? Então aí tô fazendo o bolo aro 17, mesma coisa, né? Tô fazendo a pré-selagem, vou cobrir ele todo direitinho. E esse bolo ele era todo branquinho e com um detalhezinho de outra cor e vocês vão acompanhar aí, certo? Já quero falar para você que ainda não for inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Participar de todas as aulas. Se olhou um vídeo, não gostou, não desista, não fica aborrecida, assista que com certeza vai ter vídeo que você vai se identificar, vai te ajudar, vai te abençoar, tá bom? E aí você compartilha para abençoar a vida de outras pessoas, abençoar a vida do nosso canal, aqui para o nosso canal continuar crescendo, né? Abençoando a nossa família e Deus vai abençoar todos nós aí, tá bom? Gente, olha essa espátula nova da Blue Star, gente, linda, maravilhosa, né? Amei, toda brilhosa. E é isso aí, amores, vamos fazendo aí as quininhas do nosso bolo, porque não era com quinas imperfeita esse bolo, tá? Então, vocês estão vendo aí, gente, que a guindaste que eu tô utilizando no aro 17 é com o caninho de estruturação de bolo. Existem várias marcas no mercado, aí tem da Blue Star e tem outras marcas também, certo? E o próximo andar que eu vou fazer, gente, eu fiz com o pega-balão, tá? Porque daí o caninho de pega-balão vai entrar dentro desse daí e vai montar uma trava para travar os 3 andares do nosso bolo. Vocês viram, gente, que eu não fiz blindagem nada, só é um bolo de 3 andares e eu vou mostrar para vocês no vídeo de quarta-feira transportando esse bolo e como o bolo chegou perfeito, intacto no local, tá bom? Então, olha só, gente, a segurança, né? Essa técnica da guindaste aí é maravilhosa, os parabéns aí para quem inventou essa ideia aí, que tá fazendo o maior sucesso e abençoando a vida de muitas confeiteiras aí que tinham medo de sobrepor bolo, certo? Então, gente, a estrutura desse aro 17 para receber o meu aro 13, eu fiz com pega-balão, porque não é um bolo muito pesado, né? Então, eu preferi o de baixo, né, usar o caninho mais grosso e o de cima eu usei o pega-balão, certo? E aí eu vou sobrepor o aro 13 em cima.
Gente, e daí o caninho de pega-balão eu já coloquei um bem longo para ele ir até embaixo, tá? Coloquei bem longo para ele ir até embaixo e travar os 3 andares do nosso bolo, certo? E aí, gente, eu vou fazer, agora eu vou fazer um trabalhinho que eu já fiz em outro vídeo aqui, que é como se fosse um arabescozinho, né? A gente vai percorrendo o bolo inteirinho, se vocês conseguirem manter a continuação desse trabalho é melhor, se não conseguir, vai lá e emenda com todo jeitinho e vai fazendo, posicionando conforme, né? Como se fosse uma renda, um trabalho assim, tá? Esse aí foi uma inspiração que uma cliente pegou de um bolo de uns 6 anos atrás que eu fiz, eu modifiquei algumas coisas, né? O bolo é mais alto e tal, mas ela queria exatamente com esse detalhezinho e eu fiz o gosto dela, né? E esse bolo, lembrando que esse bolo é para servir 70 pessoas, tá, amores? E é isso daí. Gente, as flores desse bolo eu vou ensinar aqui para vocês já já, tá? Então aí eu tô tingindo um pouquinho de chantilly, usei o salmão e um pouquinho do rosa seco, que é a mesma cor que eu fiz as flores, tá? Uma tonalidade, fiz 2 tonalidades na verdade das flores. E aí, gente, as minhas flores já estavam prontas, tá? Eu preferi fazer elas, a gente tem que fazer elas antes. Como eu liguei o ar-condicionado, tudo, eu fui fazendo e ela foi secando. Mas vocês podem fazer até 15, 20 dias antes das flores de vocês, tranquila, tá? Aí, tô fazendo rodapé com esse biquinho. A numeração vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse bico é muito lindo para fazer esse acabamento, eu adorei. Gente, sempre me pergunto, Paris, mas essas flores não vai derreter no chantilly? Não, gente, a gente está utilizando, a gente utiliza para as flores pasta de flores. Então, a gente faz a flor, ela seca e não derrete no chantilly, tá? Já fiz muitos bolos assim, nunca tive problemas, certo? Aí, tô colocando um glitter que ficou muito lindo no vídeo, não apareceu, mas, gente, esse bolo ficou muito lindo. Eu super amei a proporção dos andares, amei tudo nele, tá? E vamos lá, gente. Então, é isso daí, ó. Vamos fazer as florzinhas. A gente pega uma bolinha, gente, do tamanho de uma uvinha, né? Aquelas uvinhas roxinha. E daí vocês enrolem ela na mão, ó. Tô utilizando essa pasta de flor, tá? E os corantes que eu utilizei, então, aí foi salmão. E vocês precisam sovar bem a pasta antes de tingir. Aí tingiu, sova bem ela, estica, não translúcida, mas não pode ser nem muito grossa e nem fininha demais, sabe? Tem que ter uma espessurinha assim, digamos que você pegue na mão assim e sinta que ela não tá translúcida pra gente poder bolear. Tá bom? Então, a gente vai boleando as beiradinhas aí, ó, do nosso... Peguei um cortadorzinho redondo, né? E a gente vai boleando para deixar bem fininha ali as beiradinhas, para deixar mais bonita nossas flores, tá? Então, a gente pode montar flores com 6 pétalas, com 10. Quanto mais pétalas vocês colocarem, maior vai ficar a flor de vocês. Então, para fazer o miolinho ali, o nosso botãozinho da rosa, eu já peguei um círculozinho daquele dali, cortei no meio, né? E daí fiz a primeira camadinha assim, daí a partir daí eu começo a utilizar o círculo inteiro ali, ó. E a gente vai colocando e vai intercalando. Se tiver sequinha a sua pasta, você pode molhar com um pouquinho de água ou pode ser um pouquinho de CMC também, mas água super funciona, tá? E vai intercalando ali, ó, e vai colocando. Quanto mais pétala, maior vai ficar a sua rosa, certo? E daí é só você arrumar ela e dar movimento. Esse excesso de baixo a gente deixa do tamanho que a gente quer. E daí vocês pegam uma tesoura, uma faquinha, um estilete e cortam esse excesso ali que vocês podem utilizar para produzir mais rosa. E no total eu fiz 10 rosas, gente. Fiz de 2 tonalidades. Uma eu fiz só com salmão e uma usei rosa junto. Mas eu usei só 9 rosas, tá? E tinha um topo de bolo de biscuit dos noivos e eu coloquei na hora no local lá que vocês vão ver no próximo vídeo. Gente, eu achei que ficou muito lindo esse bolo, muito romântico. Então, para esses andares de baixo, eu só coloquei a flor direto, gente, tá? Aí eu intercalei, coloquei 2 tonalidades num andar e uma no outro. E para colocar nesse andar de cima, como ele era mais estreitinho, para não ter o perigo de escorregar, eu coloquei um cabinho de pirulito, tá? Para fincar no bolo e não ter perigo na hora do transporte e cair. E eu utilizei esse verdinho, gente, foi de um arranjo que eu tinha,
comprado para um outro bolo artificial, tá? Então eu utilizei esses verdinhos aí. Gente, olha o resultado, que lindo, que maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!